nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffmann. Juliano, o que tem sido então discutido aí nessa questão sanitária? Nós temos a pauta de amanhã aí em relação à Fonesa, em relação a toda essa questão do plano de defesa agropecuária. Bom dia, Lara, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Então, amanhã a CNA realiza a 6ª reunião do Grupo Técnico de Sanidade, que funciona dentro da Superintendência Técnica da CNA, e conta com a assessoria do Dr. Décio Coutinho, ex-secretário de Defesa Agropecuária, que traz toda a sua experiência em colaboração para a discussão do grupo. O objetivo do GT de Sanidade, como a gente chama, é fazer com que o produtor tenha acesso às informações fáceis, né, e de maneira aplicáveis em relação à sanidade do seu rebanho, dos seus animais, para que evite problemas na comercialização ou mesmo na venda desses produtos e evite prejuízos, enfim, né, porque a sanidade seria a base disso. Amanhã nós temos uma pauta que de manhã vai abordar a questão da aquicultura, né, aquicultura com sanidade, o plano que agora está dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, novamente, sob tutela do Departamento de Saúde Animal para ser implantado. E na parte da tarde a gente abordará convidados também, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, membros do Ministério da Agricultura e da iniciativa privada, das indústrias, enfim, a parte de resistência antimicrobiana e parasitária, né? Então esse é um tema também que afeta o cotidiano, o dia a dia do produtor rural, seja pelo uso indiscriminado, às vezes, de alguns medicamentos, o que leva a resíduos nos alimentos que seriam vendidos, e isso é detectado pelos programas de monitoramento, seja na seleção de micro-organismos ou parasitas, vermes, principalmente, que não são mais afetados pelos medicamentos, e isso denota o prejuízo para ele na produção. Então, esses temas amanhã também trataremos da participação da CNA, como você muito bem comentou, no Fonesa, que é o Fórum Nacional dos Órgãos Executores em Sanidade Agropecuária, que reúne todos os presidentes dos órgãos de defesa dos estados, né? Então, é o fórum de quem realmente está no dia a dia aplicando a defesa agropecuária, e a gente solicitou como convidado a acompanhar, né, as reuniões deles. O presidente do Fonesa, Dr. Inácio, aceitou, e a CNA agora então estará no dia a dia junto com as federações, com o sistema como um todo, porque as federações é que estão em contato com esses órgãos de defesa em cada estado, por exemplo, o INDEA no Mato Grosso do Sul, o INDEA no Mato Grosso, ou seja, essa questão, SIDASC em Santa Catarina, ADAPAR no Paraná, essa proximidade é que a gente quer dar ao sistema, ou seja, que o produtor acompanhe o que é designado por esses órgãos e realizado todo dia em prol da defesa agropecuária. Acho que é muito importante a participação da CNA, imprescindível no Fonesa. Você falou do Inácio Cretes, que também é lá do Paraná, e tem toda essa discussão que é bastante polêmica em relação ao plano de defesa agropecuária e as mudanças que o grupo está apostando, né? Você também comentou ali que uma das pautas é o plano da aquicultura. Acho que vale a gente lembrar que antes tinha o Ministério da Pesca e foi incorporado ao Ministério da Agricultura. Por isso é importante essa discussão sobre esse plano? Exatamente. Ou seja, a aquicultura ela foi tomada como a CNA como uma das prioridades nesse ano na área animal, justamente pelo fomento e pela capacidade que ela tem de expandir a produção, né? De tecnificar, de profissionalizar o aquicultor e tornar esses produtos mais acessíveis a um preço que seja compatível a concorrer com as demais carnes, né? Com os demais produtos de origem animal consumidos pela população. O Brasil está se aproximando, né, do recomendado de consumo de peixes da Organização Mundial de Saúde, que seriam 12 quilos por habitante. A gente está próximo de 11 quilos por habitante. Isso melhorou muito nos últimos anos, chegou a ser de 8, 9 quilos por habitante. Então a gente melhorou essa divulgação, esse consumo, e essa é uma das prioridades, ou seja, tornar essa proteína animal viável para a população, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, ou seja, dar um critério onde a população tem acesso a um preço para consumir mais peixe no seu dia a dia. Tem até uma logomarca da Amazônia, tem um avanço bastante nesse plano. Agora, o que mais gera polêmica nesse grupo de trabalho, que tem especialistas, estão em cima, debruçados em todas essas mudanças, uma questão que é bastante polêmica, vale a gente citar, que ainda não se tomou um posicionamento, é em relação à possibilidade de terceirizar os médicos veterinários no abate. Santa Catarina tem um modelo que está servindo para outros estados. Como é que está essa questão? O grupo está trabalhando com carinho, existe muita
muita polêmica e não se chegar a uma conclusão. Por enquanto, a CNA está tomando uma postura de estudar os dois lados, né? Então, como a gente tem um contato muito bom dentro do próprio Ministério da Agricultura, com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, de IPOA, e agora teremos, também já tínhamos, mas teremos de maneira mais direta dentro do FONESA, que é o principal defensor da parte da terceirização, que eles falam, né? Que na verdade é um termo que é incorreto dizer, né? Ou seja, não é uma terceirização do serviço. E essa discussão a gente está ponderando dos dois lados, né? Porque da mesma maneira onde o próprio Ministério da Agricultura inúmeras vezes afirmou, até por documentos oficiais, que não tem as condições de poder colocar em cada frigorífico um veterinário ou um profissional público para atuar, na verdade ele elaborou uma proposta, né, que é um pouco diferente do que é executado hoje, ou defendido pelo FONESA, que está em análise pelos dois grupos, né? O que a gente pensa é que isso pode ser resolvido entre as partes para o bem da agropecuária, para o bem do produtor, para o bem da produção nacional, sem que a gente precise apelar ou fazer qualquer coisa em relação a um projeto de lei ou alguma coisa assim que venha a impor isso em ambas as partes, onde daí a gente acredita que isso pode ser uma coisa que gere prejuízos, né, para o setor como um todo. Tanto é que a parte da inclusão desses veterinários ou outros profissionais para realizar a inspeção é questionada por alguns países no exterior. Então, temos de um lado, na verdade os dois lados têm as suas razões para defender as posições, né? E a gente acha que isso é possível arrumar, ou seja, chegarmos num meio termo que viabilize e priorize o setor em si. São várias questões. Primeiro, se garante a segurança dos alimentos para os consumidores, isso os dois lados estão de acordo. Com certeza. E a outra questão é mercadológica, garantir que fique dentro do que o mercado internacional aceita. E a outra questão é resolver o problema da clandestinidade. Exato. Esse é o principal fator, ou seja, resolver o problema da clandestinidade. Então, na verdade, as grandes perguntas são: é melhor não ter alguém fazendo ou ter alguém que seja gerenciado de uma maneira onde tenha registros auditáveis, onde seja transparente esse método de inspeção, onde eu possa fazer essa inspeção de uma maneira onde a população tenha acesso a produtos de qualidade e inócuos, ou seja, que não lhe causem doenças ou que não sejam veiculadores de problemas de saúde para ela. Esse grupo técnico está discutindo um assunto que é polêmico para o produtor, é um pouco mais complexo para quem está em casa, mas é muito importante para toda essa relação sanitária em relação ao consumidor, a quem produz os alimentos de origem animal. Nós temos uma palavra que é uma sigla RISPOA, que é o Regulamento Industrial de Inspeção Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Imagina que toda essa legislação da década de 50 vem se tentando modernizar, que é necessário desburocratizar para a gente continuar competitivo no mercado internacional. Juliano, vamos falar um pouquinho desse RISPOA. Já fizeram um texto pronto, estava na Casa Civil para ser aprovado, mas aí foram aos poucos com instruções normativas. Não causou um pouco de confusão, principalmente para os fiscais? Na discussão que a gente tem com o Ministério, Lara, o RISPOA realmente hoje ele é a base, né, de tudo que é feito em relação à inspeção, comercialização, ou seja, os procedimentos que devem ser seguidos. Ele contém muitas informações que remetem à parte estrutural e etc., ou seja, coisas que merecem ser modernizadas pelo tempo que ele já tem, né, quando foi publicado. Mas é uma unanimidade dizer que ele é um documento excelente, uma base sólida que levou o Brasil aonde ele está hoje. Há mais de 200 países exportados, sem dúvida, consolidado. Exatamente. Ou seja, um documento entendível pelas pessoas que compram, ou seja, que estão nesse mercado. Para o produtor, realmente, com a modernização, com as tecnologias, ele hoje esbarra, né, ou seja, impõe algumas restrições. Nesse texto de mudança total dele, quando foi realizado, o período que ele ficou parado dentro dos órgãos governamentais fez com que as pessoas que tivessem trabalhado nesse grupo técnico de modernização do RISPOA não tivessem mais o controle do que realmente foi alterado, né? Então isso fez com que houve um recuo da publicação desse texto completamente alterado e um trabalho do Departamento hoje de Inspeção de Produtos Animais, de IPOA, no sentido de visualizar pontualmente
quais eram os empecilhos. E isso fez com que ele começasse a trabalhar pelas pequenas cadeias, né? Então a gente teve, acho que, 3 ou 4 instruções normativas, né, que foram colocadas em consulta pública, que modernizam as indústrias de pequeno porte, que são chamadas assim, né? Leite, mel, acho que teve, de ovos, fazendo com que isso possa tornar a vida do produtor uma maneira mais fácil, moderna para produzir e realmente ditar, ver se naquela região ele teria a viabilidade econômica de se manter na atividade, né? Então, para não fazer com que um regulamento pudesse impedir ele de continuar produzindo. Isso é um grande avanço importante, né? E são várias questões. A defesa sanitária ela é complexa e muito importante para consumidor, para produtor, para todo mundo, né? Exato. Agora, entre os assuntos até da reunião de manhã, você colocou aí que tem resistência microbiana, que está gerando muito além de resíduos nos alimentos. Como é que está essa questão? Isso, a gente tem em contato com o produtor, com as federações, com os sindicatos, né? Eles têm elevado, os sindicatos, as federações, a preocupação do uso de medicamentos e, na linguagem do produtor, não tem tido mais efeito nos animais, né? Ou seja, o animal continua sendo acometido pela parasitória ou continua sendo doente mesmo tendo sido tratado. Para isso a gente há um grupo também dentro do Ministério da Agricultura que discute isso e a gente convidou para essa reunião de amanhã alguns representantes da indústria, né, que seria do SINDAN, que é o Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos de Uso Veterinário, que engloba as fábricas dos produtos, né, de origem que são utilizados para tratar as doenças ou os parasitas. Justamente para verificar como isso como a gente vai trabalhar com essa proposta, ou numa regulamentação produtor, numa educação para ele, olhando como é que ele pode respeitar os períodos de carência, ou seja, como é que a gente atinge essas medidas para viabilizar o uso correto dessas substâncias, impedindo tanto a resistência de micróbios ou bactérias resistentes ou parasitas resistentes, e principalmente evitando o resíduo desses produtos no leite, na carne, ou seja, em qualquer produto seja vendido, para que não haja embargos, né, tanto internacionais ou nacionais desses produtos antes do consumo humano, para não evitar que o produtor perca sua produção pelo uso indiscriminado desses produtos. Aí a assistência técnica é importante. Sim, muito, porque esse é o nosso principal foco, ou seja, pautar na assistência técnica, evitando com que medidas também drásticas, passionais, levem a burocracias para o produtor, como, por exemplo, exigência somente, ou seja, a gente acredita que o receituário, vamos supor, veterinário para esses produtos possa ser uma das medidas viáveis, mas isso não vai resolver o problema, sem que o produtor seja orientado a isso, né, ao uso correto desses medicamentos. Então a gente não quer acompanhar esse tema bastante próximo às federações e aos sindicatos, justamente para que não haja um aumento da burocracia do produtor no uso desses medicamentos no seu dia a dia, que é uma coisa rotineira na produção animal. Olha, tem muito assunto nessa questão sanitária. Tem outra questão que os produtores estão questionando, os exames de morbo, né? Que dá positivo, não dá positivo, e tem toda aquela questão. Como é que esse assunto está sendo tratado pela CNA? Olha, a gente está na 6ª reunião do GT de Sanidade, eu acho que o morbo teve presente em 3 delas, ou seja, mais da metade dessas reuniões a gente já tratou sobre o morbo, que realmente é um tema polêmico. E é passional também, né? Também, tem a questão ou seja, dos cavalos. Exatamente. Hoje o cavalo é tido como um animal pet, né? Ou seja, como um cachorro e gato, ele extrapolou a parte de produção, ou enfim, somente de esportes, ele é tido como um animal de estimação. Os exames, a cronologia, ou seja, as medidas que são realizadas, elas têm sido questionadas, como, por exemplo, em qualquer outra área onde o objeto seja o sacrifício do animal, né? Então, quando a medida de controle para uma doença é eliminar aquele animal, isso a gente tem, por exemplo, leishmaniose para os cães ou outras doenças, isso gera polêmica. E aí os exames têm que ser inquestionáveis. As medidas de contenção, ou seja, as medidas de restrição de trânsito têm que ser inquestionáveis para fazer com que aquela doença realmente tenha o seu controle. Porque o que todos têm que entrar num consenso é que a doença é séria, está disseminada pelo país, né? Não é uma questão somente de Olimpíadas, por mais que isso tenha sido divulgado, ou seja, as Olimpíadas serão realizadas,
E a doença continuará, aqui. Exatamente, nos afetando. Várias questões, né, Juliano, em São Paulo, porque quando você vai numa feira, quando acontece isso dentro de uma feira, ninguém pode tirar os animais lá de dentro. Exato, exatamente. Ou seja, há uma restrição de trânsito por meio da Guia de Trânsito Animal, a famosa GTA, onde a disseminação, ou seja, o trânsito de animais que são suspeitos ou têm exame inconclusivo, etc., não estou nem falando dos que são confirmados, o trânsito desses locais onde são detectados os casos suspeitos ou inconclusivos são bloqueados, né? Há um bloqueio de trânsito para esse transporte. E isso, claro, prejudica muito a produtividade de qualquer aras ou qualquer cabanha ou qualquer jockey clube que venha a exercer suas atividades, porque o trânsito dos animais, da entrada, da chegada, da reprodução e etc., das provas, enfim, são prejudicados. Então, o Morbo está na nossa pauta, a gente tem discutido junto com as federações, tem trazido as dúvidas dos produtores, né? E isso fique muito bem claro, não há uma diferenciação entre um grande produtor ou um produtor que tenha 2, 3 equinos na sua propriedade. A doença, ela afeta todo mundo e a gente precisa da ajuda do produtor para controlar ela. É importante fazer esse alerta. Em Santa Catarina teve um problema sério lá também, porque você envolve outras atividades, você mexe com a circulação de animais. Exatamente. Então, tem que fazer um alerta. Qual é o cuidado que o produtor tem que ter hoje? Então, hoje o produtor tem que na verdade, ajudar os órgãos de fiscalização, os órgãos presentes no FONESA, que a gente comentou antes, em cada um dos estados, nessa verificação dos exames, né, da Guia de Trânsito Animal e na notificação de casos suspeitos. Por mais que seja uma questão drástica realizar a eutanásia de um animal positivo, são tomadas todas as medidas antes para que isso seja determinado. Então, vários exames, contraprovas e etc. são realizados. Hoje a gente briga lá, né? A gente luta dentro do GT de Sanidade para que haja uma modernização. Foi feita agora uma consulta pública, numa instrução normativa, onde o DSA nos enviou, né? Uma consulta pública a todo mundo, nós disseminamos junto às federações e os sindicatos para que eles pudessem opinar, modernizando as medidas de controle. E haverá agora uma nova proposta dentro dessa mesma instrução normativa de testes mais modernos, né? Aí entra o Western Blotting, outros testes onde o produtor pode contar conosco para esclarecer o que são, o que ele pesquisa, por que eles são melhores ou por que eles são mais confiáveis em relação aos que estão hoje, que são, assim, com toda a razão de quem questiona, objeto de crítica. Porque, mais uma vez, como eu falei, ter seu animal sacrificado por um exame que é questionável, e todo exame diagnóstico é questionável, nenhum é 100%, não existe nenhum exame que seja 100% confiável, a não ser o isolamento da própria bactéria, que é dificílimo, né? Porque tem que esperar depois dos exames ver o resultado da consequência. Exatamente, exatamente. Ou seja, muitos animais estão extremamente saudáveis e dão resultados inconclusivos nos testes. E isso faz com que o produtor questione, obviamente, porque ninguém quer ter seu animal sacrificado. Agora, é importante a participação do Décio Coutinho em toda essa discussão, porque o Décio Coutinho era o secretário de Defesa Agropecuária. Ele pediu aposentadoria, né? Certo, entrou o secretário exatamente. de Defesa, Luiz Carlos Rangel, hoje o atual. Mas é importante porque ele acompanhou esse plano de defesa agropecuária que é muito mais amplo. Exatamente. E o Décio, ele tem a experiência da ponta, né? Ou seja, ele se de aposentou Mato Grosso, no né? INDEA, né? Que é o Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso. Então, essa experiência dele, direto da ponta, é a que nos traz essa segurança para discutir junto com o grupo medidas que sejam viáveis, benéficas ao produtor rural e que não lhes tragam problemas, né? Ok, muito obrigado. Excelente participação. Juliano Hoffmann, coordenador de produção animal da CNA. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade.